Pessoal, então meu nome é João Alfredo, eu sou médico de família e comunidade. Eu estou aqui em Campo Grande como preceptor na UBS Noroeste, tem 2 meses. Hoje a gente vai falar sobre o acidente vascular encefálico, o AVE ou AVC. Essa aula foi preparada pela turma do grupo de trabalho de cardiovascular, que é a doutora Camila, doutor Célio, doutor Igor, eu e a Patrícia, tá? Meu nome é João Alfredo. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? O que vocês não podem terminar essa aula sem estar tendo pelo menos uma ideia? Então, a gente precisa aprender a identificar o caso de AVE, fazer o atendimento pré-hospitalar, né? Saber fazer uma avaliação, qual que é a nossa conduta frente a uma urgência e emergência na APS, saber os tipos do AVE e saber os cuidados do paciente pós-acidente vascular encefálico. Antes de passar para o próximo slide, eu vou primeiro explicar, durante a aula vão surgir alguns casos clínicos. Então, com o surgimento desses casos clínicos, a gente vai dividir a turma em 2 salas, para a gente poder fazer uma discussão um pouco mais detalhada, com menos pessoas, para que todos possam participar. Então, o próximo slide é um caso clínico, aí eu vou ler esse caso clínico, depois eu vou dividir em 2 turmas, tá bom? Cada turma vai ter um preceptor para discutir o caso com vocês. Então, o primeiro caso é o caso do seu João. Ele foi encontrado pela sua filha caído em casa às 12 horas, meio-dia. Ele apresentava perda de força no hemicorpo direito e afasia global. A sua filha, desesperada, levou ele para o hospital na hora. Ele foi atendido por volta das 13. A filha refere ao médico que ela falou com o seu João pela última vez às 9 horas e que estava tudo bem. Então, a última vez que ele viu, que ela ouviu foi às 9 horas, sem sintomas, e quando ela retornou ao meio-dia, ele já tinha os sintomas. Então, a gente vai dividir as salas agora, tá? Vou pedir para vocês aguardarem, talvez demore uns 2 minutos, para a gente tentar responder essas perguntas. Beleza, então vamos retomar aqui. Próximas vezes a gente vai tentar ser um pouco mais rápido, mas a gente está com um pouco de dificuldade ainda com a tecnologia. Agora a gente vai para a parte de definição. Então, o AVC são quando ocorrem alterações focais no fluxo sanguíneo do cérebro e apresenta manifestações neurológicas que vão ser correspondentes ao local do acometimento do evento. Mas ele também pode ser assintomático. Existem vários pacientes que vão negar sintomas e quando a gente realizar tomo ou exames de imagem por outros motivos, a gente vai evidenciar vários eventos prévios sem o paciente nunca ter tido sintomatologia. Sobre a etiologia, eles podem ser acidentes isquêmicos, podem ser hemorrágicos e também tem um acidente isquêmico transitório. No acidente isquêmico transitório, no AIT, o paciente tem sintomas neurológicos focais que vão se reverter em 1 hora. Às vezes, a gente vai encontrar referências que dizem que ele pode ter esses sintomas até 24 horas, mas depois ele precisa ter uma resolução completa. Isso ocorre por conta do fluxo retornar nos lugares do cérebro antes da perda da função do neurônio. Aí a gente vai ver aqui nessas imagens que no AVE isquêmico, o fluxo sanguíneo ele é interrompido por conta de uma barreira mecânica. Pode ser um coágulo, um evento tromboembólico. Já no AVE hemorrágico, vai ocorrer um rompimento da parede do vaso com uma hemorragia. Pode acontecer num local do vaso que já havia uma fragilidade. Esse slide aqui, para a gente entender um pouquinho da localização do evento e do que ele pode acometer, do que ele pode causar para o paciente em questão dos sintomas, né? Vamos começar aqui pelo lobo frontal. Um evento que esteja ligado, que aconteça no lobo frontal, ele vai trazer problemas ligados ao comportamento emocional, à expressão da linguagem por conta da parte motora. A área de Broca fica ali, então o paciente pode ter alteração motora da fala. Também pode afetar o pensamento, o planejamento. No lobo temporal,
ele pode ter problemas com memória, audição, habilidade lógica, né? E também a parte da compreensão da linguagem está aqui, que é a área de Wernicke. Então, o paciente pode, o acompanhante do paciente pode relatar que o paciente começou a não falar coisa com coisa. Um acidente em área de tronco, ele vai se demonstrar para a gente clinicamente com alterações dos comandos vitais, alteração no padrão da respiração, controle de pressão arterial, frequência cardíaca, a temperatura corporal, distúrbios do sono, da vigília, né? No cerebelo, o paciente pode ter problemas de tônus muscular, ele pode ter só tontura, se tiver um evento ali em área de ponte. No lobo occipital, pode apresentar problemas relacionados com a visão, perda de campo visual, também problema de equilíbrio. E no lobo parietal, seriam problemas relacionados com a localização espacial, problema de leitura e processamento sensorial. Acho que essa imagem é bem legal para a gente ter uma ideia, né? Podem ter eventos que acometam mais de uma área, ou a evolução do evento pode trazer para a gente sintomas focais de várias áreas do cérebro. A gente pode ter uma ideia. A maioria dos AVS que são sintomáticos, eles vão apresentar pelo menos um desses sinais ou sintomas. Então, a hemiparesia, o paciente pode apresentar afasia de Wernicke, de Broca, ou pode ser global. Pode sim ter um acometimento dessas duas áreas, né? No AVE hemorrágico maior, ou até mesmo na evolução de um AVE isquêmico. O paciente pode ter alteração de marcha, pode chegar claudicando. Como a gente falou antes, as alterações visuais, perda de campo, vertigem, tontura. Aí existem testes que podem afastar a vertigem de causa central, né? Para um paciente que apresente somente a tontura. A gente pode usar o teste de Dix-Hallpike e ter ou afastar essa hipótese aí da tontura de causa central. Sintomas também como dor de cabeça, aquela história da pior dor de cabeça da vida, ou o paciente que tem dor de cabeça, mais rigidez de nuca, ou a dor de cabeça com qualquer sinal focal, né? Esses pacientes, a gente tem que encaminhar para emergência. No nosso caso, a gente vai regular via SAMU mesmo. Então, a apresentação do AVE hemorrágico, eu trouxe para vocês uma imagem aqui de hemorragia intraparenquimatosa. Então, esse paciente, ele pode cursar com manifestações neurológicas como dor de cabeça, o paciente pode vomitar, pode ter desmaio, perda de consciência, pode ter elevação da PA. Nesses casos de hemorragia sub ou epidural, a gente vai ver mais os sintomas de irritação das meninges. Esse é o caso da pior dor de cabeça da vida, uma dor de cabeça que começa do nada. No AVE isquêmico... Lembrando também, até na imagem anterior, a alteração da pupila, né? Que a gente vê ali que normalmente o hemorrágico desenvolve aquelas pupilas mesencefálicas, que é pela compressão do mesencéfalo. Então, é uma alteração focal e ela acontece distante da origem de sangramento, né? Certo. Então é importante a gente sempre avaliar a pupila, né, dos nossos pacientes frente a essas hipóteses diagnósticas. O AVE isquêmico, ele pode se apresentar clinicamente igualzinho o hemorrágico. E a imagem, ela pode demorar para ter alteração. No início do evento, o melhor é saber fazer um exame clínico neurológico bem detalhado mesmo, porque essas imagens, elas trazem a evolução do mesmo paciente. A primeira imagem, por volta de 3 horas do evento, então ele só apresentava essa hiperdensidade da cerebral média. E a segunda imagem é a evolução desse evento até o 3º dia. Vocês podem ver que tem uma área grande acometida, né? Então esse paciente vai ter muitos sintomas. Sobre a epidemiologia. A OMS, ela diz que em um ano, 15 milhões de pessoas vão ter AVE no mundo. Desses 15 milhões, 5 vão a óbito por conta do AVE ou por conta de complicações, e 5 milhões vão ter sequelas.
Aí eles dizem que 80% são evitáveis, ou seja, 12 milhões de AVEs por ano poderiam ser evitados. Acho que isso é um número bem grande para a gente prestar atenção. Aí esses outros dados também, o AVE, ele é a principal causa de óbito no Brasil, ele mata mais, é pior do que infarto agudo do miocárdio, todos os cânceres. No mundo, cada 6 segundos morre alguém por conta de AVC. Uma em cada 4 pessoas vai ter pelo menos um evento na vida. O AVE, ele causa um impacto muito grande na vida da pessoa e de todos que o rodeiam, os familiares, todo mundo com certeza será afetado. Aí uma informação que eu achei muito legal, que no Brasil, numa equipe de estratégia de saúde da família, que tem aí uma cartela com mais ou menos 4.500 pacientes, vai ter aproximadamente 10 diagnósticos de AVC isquêmico por ano. Além de que a gente vai precisar acompanhar esses pacientes longitudinalmente por toda a vida, né? Então, um grande impacto aí de saúde pública. Agora dados do AVC, do AVE hemorrágico, né? Ele corresponde a 15% do total dos eventos. Porém, esses 15% estão dentro do 40% de mortes. Então, do total de mortes por AVE, 40% tem causa hemorrágica, sendo que só 15% do total é hemorrágico, né? Demonstra que pode ter uma gravidade maior aí nos eventos hemorrágicos. Sobre os fatores de risco, né? Então, 10 dos principais fatores de risco, eles estão presentes praticamente em 90% dos casos das pessoas que têm AVC, que seria a hipertensão, o fumo, pessoas que são sedentárias, que têm acúmulo de gordura abdominal, que têm uma alimentação rica em gordura e carbo, níveis séricos de colesterol e triglicerídeos aumentados, diabéticos, pessoas que fazem abuso de álcool, pessoas que têm muito estresse, depressão e as doenças cardiovasculares. Aqui a gente pode dividir também pelos fatores de risco não modificáveis, né? Então, relacionados com a idade, com o gênero, história do nascimento e genética. Fatores de risco modificáveis, doenças que a gente pode promover o controle, né? Hipertensão, dislipidemia, tabagismo, diabetes, FA. A importância aí da gente estar controlando as patologias de base dos nossos pacientes. Os novos fatores de risco, como a presença de obesidade, o sedentarismo que a gente falou, e também abuso de álcool, drogas, anemias. Todos esses são fatores de risco para o desenvolvimento do acidente vascular encefálico. Então, agora eu vou ler o caso 2 e, novamente, a gente vai dividir nas salas. Aí vou pedir uns 2 ou 3 minutos para a gente conseguir se organizar direitinho aqui. O caso 2, ele conta a história do seu Olavo, que é um paciente que é acompanhado na unidade de saúde por hipertensão crônica. Ele veio na consulta de encaixe queixando de cefaleia de forte intensidade e fraqueza. Durante a consulta, às 10h30, o médico percebe que ele apresenta dificuldade na fala, fraqueza em hemicorpo e uma PA de 220 por 120. O paciente refere que apresentou os sintomas ao acordar essa manhã, por volta das 7 horas. A gente vai dividir as salas. Então, a gente vai seguir aqui, depois do caso 2. Quais que seriam as medidas iniciais, né? Então, primeiro, o reconhecimento, a suspeita do quadro, né? Se levantar a hipótese diagnóstica. Aí a gente vai aferir os sinais vitais para tentar afastar os diagnósticos diferenciais. Ter cuidado aí com hipoglicemia, crise epilética, tentar, na medida do que for possível, entender um pouquinho da história desse paciente, né? Ter os cuidados com a PA,
a gente deveria fazer uso de antihipertensivo nos casos onde o paciente apresentar PA maior ou igual a 220 por 120. Ou se a gente tivesse outras suspeitas, né, de dissecção de aorta, IAE, um edema agudo de pulmão. O tempo é fundamental. Tempo é cérebro. Então, aí a gente está com uma suspeita de AVE na APS. Quais que são os sintomas que são mais sugestivos, né, para a gente pensar nessa hipótese diagnóstica? Então, o início súbito de fraqueza ou dormência de um lado do corpo, o paciente que do nada tem confusão, dificuldade para falar ou para entender a fala, uma dificuldade para enxergar com um ou os dois olhos, dificuldade para andar, tontura, incoordenação, ou como a gente falou, a dor de cabeça pior da vida, né? Uma cefaleia intensa, súbita, sem nenhuma causa aparente. Esse é um quadrinho que foi adaptado pelo Telesaúde. Ele vem lá do Manual de Rotinas de Atenção ao AVC, do Ministério da Saúde. E qual que seria a nossa conduta, né, frente a esse paciente aí com quadro sugestivo? Então, a gente identificar a data do início dos sintomas, identificar o horário, é muito importante, a aferição dos sinais vitais, da glicemia, verificar aí a história do paciente. É um paciente diabético? Tem epilepsia? Pensar também em demência, excluir algum delírio, né, que pode ser um diagnóstico diferencial aí, ou a dependência química, o paciente pode estar alcoolizado. Como recurso, a gente pode aplicar essa escala de Cincinnati, onde a alteração de um ou mais testes é bem sugestivo do AVC. No decorrer da aula, a gente também vai apresentar outras tabelas, outras formas de fazer essa avaliação, também com outras escalas. A escala de Cincinnati, então a gente vai pedir para o paciente dar um sorriso. Nesse sorriso, a gente vai avaliar desvio de rima. Se o sorriso dele está normal ou está alterado. Lembrando que um desses três já é altamente sugestivo de um acidente vascular encefálico. O segundo teste, a gente vai pedir para ele levantar os braços, para a gente ver tônus, para a gente ver força muscular, movimentação, se está preservada. E avaliar a fala, pedir para ele repetir essa frase. O Brasil é o rei do futebol. Esse quadrinho também vem lá do Manual de Rotinas, foi adaptado pelo Telesaúde em 2018. Essa é uma forma bem legal da gente guardar a escala de Cincinnati. Aqui a gente vai pensar no desvio de rimo com a palavra sorria, né? Para completar aqui SAMU. Então a gente vai pedir para o paciente dar um sorriso, ver se ele tem boca torta, pedir para ele levantar os braços, né? Numa posição aí do abraço. Música, para a gente avaliar a fala, a compreensão. E o de urgente, né? A gente lembrar sempre do SAMU. Agir rápido, porque tempo perdido é cérebro que a gente está perdendo. A gente não, né? O paciente. Aí esses dados aqui eu achei interessante que quando a gente tem um dos três da escala de Cincinnati alterado, a gente tem 72% de probabilidade de estar mesmo com o evento. E se a gente tiver os três, aí a gente vai ter 85% de chance de ser mesmo um diagnóstico de AVE ou AVC. Então agora eu vou mostrar para vocês algumas outras escalas que podem ser utilizadas. A gente vai utilizar de acordo com o local que a gente está atuando, do que a gente tem de manejo, né, das escalas. Então, a de Cincinnati, que a gente já falou, a escala LAPS e a escala FAST. Essa escala NIH, ela pode ser usada, mas ela é um pouco melhor para o pós, logo depois do AVC, né? Então, repetindo, a escala de Cincinnati tem essas três exames que a gente vai fazer, né? A escala LAPS, ela tem um valor preditivo positivo muito maior do que o de Cincinnati. Só que ela é uma escala um pouquinho mais difícil da gente fazer. Então, o paciente que tiver os 8 achados positivos,
ele tem 97% de probabilidade de realmente estar tendo um acidente vascular cerebral. Ó, a escala LAPS, então, ela tem dados que estão relacionados com a idade do paciente, com a história, com o tempo de duração dos sintomas. Acho que ficou mudo o meu microfone. Retornou agora? Beleza. Então, voltando aqui, a escala LAPS, ela tem essa parte que está relacionada com os dados do paciente, né? E a parte que está relacionada com o exame neurológico, que é bem parecido até com a escala de Cincinnati. Aí ela fica de apoio aí para vocês. Então, a gente está com um provável caso, o que, que a gente vai fazer? SAMU, discutir o caso, fazer a regulação direitinho, né? Para a gente tentar preservar tempo aí. Administrar o antipertensivo, então a gente vai sim considerar controle de PA, se essa PA estiver acima ou igual 220 por 120. O tempo, a gente encontra divergências na literatura aí de 3 até 5 horas, 3 horas e meia até 5 horas. Antigamente se falava em 6 horas. Então a gente vê que não tem um consenso muito grande aí do tempo para trombólise. A gente vai falar um pouquinho mais para frente da aula também. Ó, agora a gente chega no terceiro caso da aula. Então vamos fazer a mesma coisa. Vou ler o caso. Vocês vão aguardar 2 ou 3 minutos para ser direcionados para as salas. O caso 3 é o caso do senhor José, que tem 65 anos. Ele vem na UBS, solicita uma consulta de encaixe, com a queixa de que ontem acordou com uma dificuldade para se levantar. Percebeu que havia perda de força na perna esquerda, no braço esquerdo e nos movimentos do rosto também, do mesmo lado. Esses sintomas, ele relata que duraram uma manhã inteira. Como ele estava sozinho em casa, ele acabou não vindo no posto. Viu que os sintomas foram desaparecendo ao longo do dia, ficou mais tranquilo e veio no dia posterior para a consulta. No momento da consulta, ele não tinha alteração no exame físico, não tinha alteração no exame neurológico, e ele tinha um antecedente pessoal aí de hipertensão e de diabetes. No momento da consulta, ele tinha uma PA aí de 170 por 100. Agora serão os minutinhos para a gente direcionar vocês para as salas. Então, no caso, se tratava mesmo de acidente isquêmico transitório e esses acidentes isquêmicos transitórios, eles podem ter uma duração de 2 minutos, mas não pode ser maior, no mínimo de 2 minutos, e não pode passar de 24 horas. Isso aí também não tem um consenso muito grande na literatura, a gente vai achar literatura falando de 1 hora, 2 horas e até 24 horas. O que tem sim consenso é que ele tem que ter a recuperação completa depois desse período. Não pode sobrar sintoma. Que isso é diferente do AVC, onde o quadro clínico vai sim persistir por um período maior e, na maioria das vezes, também vai deixar uma sequela, né, neurológica para o paciente. Como no AVC, o AIT também vai ter os sintomas dependente de qual artéria, né, que está sofrendo a lesão. E, às vezes, a obstrução de uma pequena artéria perfurante, ela pode ter um efeito em questão de sintomatologia muito mais intenso e permanente do que a oclusão de um ramo maior. Isso vai acontecer por conta da ligação colateral mesmo, a circulação colateral do cérebro. Então, a gente sabe que os pacientes que têm AIT, eles vão apresentar, sim, um risco maior de AVC e o tratamento precoce ele é indicado. A gente pode usar o antiagregante plaquetário, pode usar a estatina, deve fazer um controle rigoroso da pressão arterial. Na vigência dos sintomas, o paciente que a gente acha que tem um AIT na nossa frente, ele tem que ser encaminhado para emergência, tá? Para ter a confirmação do diagnóstico
E você pode sim lançar mão do score de ABCD2 para prever o risco do paciente ter um AVC em 2 dias. Então, esse score ele é super fácil de achar no Google, no celular, qualquer aplicativo aí de medicina, vocês conseguem encontrar ele. Ele vai ter uma pontuação que também tem relação com a idade, com a PA do paciente na consulta, com o antecedente pessoal dele de diabetes e também com os sintomas. Com quais sintomas e com a duração dos sintomas. Aí ele vai dar, aí, conforme a nota, qual é o risco do paciente ter um novo evento em 2 dias. A gente sempre tem que lembrar dos diagnósticos diferenciais, pensar num trauma, meningite ou encefalite, uma encefalopatia hipertensiva, o paciente pode ter um tumor cerebral, pode ser um paciente epilético, também pode estar com uma intoxicação exógena, a migrânia, a paralisia do nervo periférico, pode estar em hiper ou hipoglicemia e o AIT como um diagnóstico diferencial do AVC. Medidas de prevenção, coisas que a gente tem que bater na tecla toda a consulta, para a gente reduzir o risco dos nossos pacientes terem AVC. O que é comprovado? Alimentação balanceada, a fim de evitar a obesidade, parar o tabagismo, né? Então a gente oferecer apoio, tentar criar grupos, o que a gente puder para ajudar esses pacientes a cessar os vícios, orientar uma prática de exercício físico regular, que a gente sabe que nesse momento de pandemia está bem complicado aí, mas não podemos usar de desculpa. Dá para a gente fazer exercício em casa, a gente tem que ajudar nossos pacientes a enxergar que tem jeito. E sem falar da parte mais importante, né? Ou uma parte também importante, que seria tratar as doenças de base. Controlar a hipertensão, controlar o diabetes, os valores de colesterol, né? Fibrilação atrial. Isso aí pode diminuir drasticamente o índice de AVC. Aí a importância do nosso trabalho na atenção primária. Esse é um fluxograma de atendimento bem legal e bem visual, que a gente vai deixar para vocês. A gente vai dar um intervalo agora de 25 minutos e a gente vai deixar esse tempo para vocês tomarem um café, ir no banheiro, fazer o que precisa e também tirar um tempinho para olhar esse fluxograma. Esse fluxograma vocês conseguem encontrar também com facilidade na internet e a gente vai deixar disponível a aula para vocês, tá? Então agora, 3 horas, a gente volta 3h25. Obrigado, pessoal. Então, tá bom. Dando seguimento aqui, então. Próximo slide aqui. Falando da trombólise, né? Apesar de ser um assunto bem específico para o ambiente hospitalar, é válido a gente lembrar. É critério de inclusão. O AVC isquêmico em qualquer território encefálico. O tempo, o ΔT lá de 4h30. A tomografia sem evidência de hemorragia. E idade maior de 18 anos. Uma coisa importante de falar do RTPA, que é uma medicação extremamente difícil de preparar. Ela não é uma ampola pronta, ela precisa de uma pessoa capacitada, porque é uma situação que você tem que diluir o componente ali, agitar numa velocidade certa para preparar. Então, às vezes a gente estudando acha que faz o RTPCA, o RTPA e tá certo, né? Mas é uma medicação bem difícil de preparar e qualquer etapa errada na preparação já inviabiliza a medicação. Na trombólise, critério de exclusão. Apesar de ser bastante, é importante falar um por um. Isso sim é talvez um dos slides mais importantes da aula, na minha opinião. Então, uso de anticoagulante oral. O paciente faz uso de anticoagulante oral, seja a varfarina, principalmente a varfarina,
com RNI maior que 1,7. Está contraindicado o RT-PCA. Heparina, nas últimas 48 horas, e o TTPA elevado. AVC isquêmico ou traumatismo crânioencefálico grave nos últimos 3 meses. Hemorragia intracraniana ou malformação vascular cerebral. Tomografia de crânio com hipodensidade precoce, 1/3 do território da artéria cerebral média. Pressão arterial sistólica maior ou igual a 185 e diastólica maior que 110. Em 3 ocasiões com 10 minutos de intervalo. Refratário ao tratamento antihipertensivo. Melhoria rápida e completa dos sinais e sintomas no período anterior ao início da trombólise, caracterizando aí no caso o AIT. Déficit neurológicos leves, sem repercussão funcional significativa, cirurgia de grande porte ou procedimento invasivo nos últimos 14 dias. Punção lombar nos últimos 7, hemorragia geniturinária, gastrointestinal nos últimos 21 dias, ou história de varizes esofagianas, punção arterial em local não compressível, coagulopatia, tempo, mais uma vez, RNI maior que 1,7, plaqueta menor do que 100.000, glicemia menor que 50 com reversão dos sintomas após a correção, evidência de endocardite ou êmbolo séptico, gravidez, infarto do miocárdio recente, 3 meses, contraindicação relativa, suspeita clínica de hemorragia subaracnoide ou dissecção aguda de aorta. Aí é a questão de avaliar. Mas é mais específico, uma situação mais hospitalar. Mas é importante ter, principalmente, o nível de plaqueta e o uso de anticoagulante, que é algo que está palpável para nós na atenção básica, né? Então, atendimento domiciliar em um paciente com sequela de AVC há cerca de 2 anos. O paciente apresenta déficit motor e dificuldade na fala. Vou me recuperar? A gente entende que, no período de recuperação, esse paciente ele é mais um paciente da equipe multi do que propriamente dita da parte médica. Embora a parte médica ainda seja importante para manter os níveis de exames laboratoriais equilibrados e as condutas pós-AVC bem estabelecidas. Porém, a parte de recuperação, recomenda-se que a reabilitação da pessoa, na pessoa com AVC aconteça de forma precoce em toda a sua integralidade. Pessoas com alterações decorrentes de um AVC podem apresentar diversas limitações em consequência do evento, e a recuperação é diferente em cada caso. Tratamento médico imediato associado à reabilitação adequada pode minimizar as incapacidades, evitar sequelas, proporcionar ao indivíduo retorno mais breve às suas atividades. Equipe multidisciplinar. Fonoaudiólogo, médico, nutrição, psicólogo, enfermagem, serviço social, odonto. Na realidade, o paciente ele demanda um cuidado integral. Conhecer o paciente, né? É importante observar as condições em que esse paciente vive na sua individualidade. Avaliar quem esse paciente representava para a família. Ele era um líder de família ou ele já era um idoso que já não sustentava mais a casa, né? Então, o grau de mobilidade e autonomia que ele tinha. Qual o impacto da doença sobre o paciente, família, amigos e cuidador? É importante avaliar como a família percebe a nova condição da pessoa que teve AVC. Condição física e mental social. A renda da família muda após o AVC, se a pessoa está recebendo os benefícios que devia, se é que tem direito. Tudo isso deve ser avaliado pela equipe multi e médica. Possui rede de apoio, quem que é a pessoa que é responsável pelo cuidado. É muito comum em situações recentes a gente observar em domicílio que não existe um responsável, uma pessoa que é dona da situação. Normalmente várias pessoas administram e posteriormente uma se identifica como principal cuidador. Entender a rede de apoio, né? Conhecer a rede de apoio. O atendimento da equipe acontecerá pelo SUS, privado, suplementar, há acesso, há situações em que o SUS, a atenção primária,
da rede pública. Oferece apoio, porém o paciente também recebe atendimento de home care, de maneira particular, pelo plano de saúde. É possível fazer o acompanhamento mesmo nessa situação. O atendimento acontecerá no domicílio ou um local específico. Os possíveis profissionais envolvidos, já foi falado ali no slide anterior, todos os profissionais da rede de apoio. Necessidade de cama especial, colchão, cadeira de rodas, muleta, andador, dieta enteral, fralda. As condições sociais, ambientais e econômicas, né? Há adaptadas instalações, equipamentos no domicílio para receber o paciente. O paciente após AVC necessitará de algum aporte financeiro, previsão de gastos. O acesso ao domicílio é fácil. A avaliação básica das complicações estruturais deve incluir o seguinte: verificar se o paciente tem dor. Verificar situações simples, né? Que para nós é simples, para quem tem saúde é simples. Você ir no banheiro urinar ou evacuar, o que para nós que não temos doença, que não temos esse tipo de limitação é simples, às vezes vira uma guerra para o paciente com AVC ou outro comprometimento neurológico. Risco de complicações. Essa pessoa ela fica muito parada, as lesões por pressão, a maneira com que o cuidador ou os familiares movimentam o paciente, expondo a risco de quedas. Avaliar a cognição e o entendimento, como ele se comunica. Muitas vezes ele não está se comunicando, ele não vai conseguir falar. Principalmente situações de AVC hemorrágico, que às vezes é necessário realizar lobotomia. Às vezes o paciente, dificilmente ele volta a falar, mas ele consegue compreender. Nutrição, deglutição, avaliar a visão, função motora, status psicológico. Sempre importante nesses casos de deglutição, sendo uma principal causa de pneumonia aspirativa, é o problema na deglutição, sendo muito útil a avaliação da fonoaudióloga. Manejo das principais complicações. A dor. Lesão do sistema somatosensório, queimação, prurido, alodínia, por toque, frio ou movimento, tem 7 a 8% de incidência. Subluxação do ombro, dor muscular mais frequente no AVC, no paciente pós-AVC, 72%. Síndrome regional complexa ou distrofia simpática reflexa ou síndrome ombro-mão. Manejo multifatorial e farmacológico. Amitriptilina, dose elevada de 75 mg noite. Fisioterapia, suporte psicossocial. Função vesical intestinal. Afetam de forma negativa a reabilitação, como eu já citei anteriormente. Levam ao isolamento social. Pessoas que têm dificuldade em reter urina, em segurar a urina, tendem a evitar querer sair de casa, evitar ambientes em que seja mais complicado o acesso a um banheiro. Incontinência urinária em 25% dos pacientes, retenção em 15% dos pacientes, que pode levar à infecção do trato urinário. Sonda vesical de demora, sonda de alívio. Oferecer para realizar a diurese a cada 2 horas. Incontinência fecal em 20%, permanece em 7% como sequela. Dieta, fármaco, fisioterapia, fibras e líquido. Existem diversas medicações também. Provável, é até possível tema de uma próxima aula sobre incontinência e urgência. Risco aumentado de trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. 3 a 120 dias após AVC. Lesão por pressão, devido à perda de sensibilidade e circulação, associada à dificuldade de movimentação também. Né? Idade avançada, redução do nível de consciência. Reposicionar o paciente a cada 2 horas. Manter a pele limpa e seca. Importante avaliar a técnica apropriada de transferência e os materiais anti-escara. Lembrando que o termo escara já não é mais adequado, o correto é lesão por pressão, certo?
Porém, os materiais anti-escara ainda é possível a gente usar esse termo. Não tem problema. Escala de Braden, né? Percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, para a gente avaliar os riscos que esse paciente tem, né? De brando, moderado a severo. Possíveis locais de lesão por pressão. Raciocinando a posição que esse paciente fica em decúbito. Regiões onde a camada lipídica que fica na pele é menor, então deixando a pele mais exposta na pressão em relação ao leito. Então aí a gente tem as situações, só enumerando mesmo, apenas ilustrativo. Até em situações de cadeira de roda isso acontece. E é uma situação evitável, né? Lembrando que o manejo correto evita a lesão por pressão. Então aí um ciclo, né, de alteração de decúbito, posição de joelho e das pernas. Tá. Risco de queda. Normalmente o paciente com história de AVC, ele tem normalmente fraquezas musculares, dificuldades neurológicas de equilíbrio e é avaliada aí no caso escala de equilíbrio de Berg. 70% sofrem queda até 6 meses após o AVC. Importante olhar doenças que afetam a visão, ambiente com pouca iluminação, piso escorregadio, escada sem corrimão, sem apoio. Esse um dos mais importantes que é interessante a gente observar numa visita domiciliar, a altura da cama. Não é uma cama muito baixa, é negativa para o paciente, né? Expõe ele a uma lesão, não necessariamente queda, mas até lesão lesão muscular mesmo. Verificar a presença de barra de apoio nos banheiros, remover obstáculos como tapetes ou móveis com apoios largos, utilizar bengalas e andadores adequados e com selo do Inmetro e tudo. Importante. Apenas ilustrativo. Infelizmente, as pessoas tomam decisões erradas, né? Colocar calçado errado, deixar fio exposto, o calçado inadequado mesmo. Às vezes o idoso quer decorar a casa, mexer na casa, fica subindo em banco. Enfim, não só para o paciente com AVC, né? Mas para qualquer paciente idoso. Disfagia. Disfagia ocorre cerca de 30% a 64% dos pacientes que sofreram AVE. Tem um aumento do risco de broncoaspiração, pneumonia e óbito. Normalmente, para um paciente que teve um comprometimento importante, normalmente esse é o motivo do óbito, broncoaspiração, já foi falado. Causas comuns de desidratação e desnutrição. O uso de sonda nasoenteral e gastrostomia se persistir por mais de 3 meses. Aí reforça a situação, a dificuldade em obter esses recursos pelo SUS. É uma avaliação adequada do paciente, né? Tem um serviço de atendimento domiciliar, e aí fica um pouquinho dificultada essa parte para nós, né? A gente observa no dia a dia isso. Rastreamento de disfagia em todos os pacientes com AVC. Avaliar reflexo, controle de saliva e secreção, movimento de estruturas orofaciais. Se as respostas são satisfatórias, segue o rastreamento. Se o paciente apresenta alteração vocal, tem que fazer a avaliação fonoaudiológica completa. Caso contrário, observação e manter o paciente sentado em posição ereta. Passo 1, ofereça uma colher de chá, verifique a ausência de deglutições. Escape da água para fora da boca, tosse, engasgo, pigarro, alteração respiratória, alteração vocal. Então, apenas para ilustrar mesmo, o paciente mantém o controle postural por 15 minutos e o estado de alerta por 15 minutos.
Disfagia pode levar a desidratação, ocasionando aí a pneumonia aspirativa, desnutrição, cicatrização deficiente, piora o risco de lesões por pressão, imunossupressão, risco de infecção. Então, a disfagia ela pode incorrer em várias situações. Importante até avaliar a disfagia do paciente saudável, pacientes que têm problema com deglutição, e eles podem ter outros problemas ocasionados por conta disso. Então, só para mostrar mesmo a complexidade da alteração clínica. Lesão cerebral e atuação fonoaudiológica, né? Comunicação, afasia, praxia, disartrias, alimentação, disfagias. Aí sendo o papel aí da fonoaudiologia mesmo. O objetivo da intervenção fonoaudiológica é avaliar alterações cognitivas de linguagem, fala e deglutição, orientar posturas, manobras, cuidados durante e após a alimentação, melhorar condições de força e mobilidade da parte orofacial, sugerir diferentes consistências alimentares. 10% dos pacientes desenvolvem demência. 10% já tinham demência antes do evento. Avaliar a memória e capacidade diária. Estimular leitura, jogos de memória, ajudas externas e estratégias ambientais. Parte da comunicação, fonoaudiologia, adaptação com estratégias que minimizam a comunicação com gestos e escritas. 30% apresentam distúrbios visuais após AVC, diplopia e alteração de movimentos oculares. Nutrição, realizada imediatamente após a chegada do paciente no hospital. Monitorada a cada 3 meses para pessoas desnutridas. Dieta hiperproteica e hipercalórica pode ajudar nos desfechos funcionais. Sugestão é a dieta mediterrânea. Para quem não sabe, ela é rica em legumes e tem pouco teor de carboidrato. Baixo teor de carboidrato, índice glicêmico. Avaliar a deglutição, avaliação bioquímica, perda de peso involuntária, ingesta nutricional. Avaliar o ato de se alimentar e da necessidade de ajuda. Função motora. Importante no paciente com AVC, estimular os movimentos repetitivos no membro parético, iniciar o mais rápido possível, fazer a terapia ocupacional e fisioterapia, estimular o uso do membro afetado nas tarefas do dia a dia, treinamento de força e atividade física moderada. Então, a parte psiquiátrica. Todo paciente com AVC é o paciente com alto risco para depressão. 1/3 dos pacientes, que até critico até essa referência, porque normalmente a gente observa que é muito mais, né? Chega aí tranquilamente a metade, aí, até 2/3. Labilidade emocional, afeta o engajamento nas terapias e reabilitação. Limiar baixo para o início de antidepressivos, fluoxetina de 20 a 60 mg dia, a opção que a gente tem para iniciar o tratamento dessa condição. Quando compartilhar o cuidado? Esse paciente deve ser compartilhado com neurologia se houver estenose carotídea maior que 60% ou doença carotídea sintomática. Psicologia, psiquiatria. Déficit de avaliação e diagnóstico de patologia emocional. Cardiologia, quando não for possível manejar na PET os fatores de risco cardiovasculares. Fonoaudiologia, quando há dificuldade de comunicação e deglutição pós-AVC. Muito importante para nós esse slide, monitorar a PA, com alvo de 14/9 para o não diabético e 13/8 para o diabético ou com doença renal crônica. O diabético, manter a hemoglobina glicada sempre aproximadamente em 7%. Devendo, com algumas referências falam, não passar de 7,5%. Evitar hipoglicemia. A hipoglicemia ela é muito nociva para o cérebro, ela destrói neurônio, principalmente se os neurônios estão ali tentando desenvolver uma neuroplasticidade. Episódios de hipoglicemia atrapalham. Interromper o tabagismo, realizar o controle do peso, dieta equilibrada, atividade física aeróbica regular.
Tratamento da fase crônica, antiagregação plaquetária. Fazer OS de 81 a 325 mg por dia, para a maioria dos pacientes com AVC isquêmico ou não cardioembólico. Clopidogrel, 75 mg dia, que é forte recomendação. Normalmente é a conduta que a gente observa aqui em Campo Grande. Casos até que eu já peguei, casos com paciente que teve AVC de cerebelo, né, que teve um bom desfecho, baixo comprometimento, porém ficou com o clopidogrel um bom tempo. Risco de eventos vasculares pode ser menor com AS isolado em comparação com placebo. Nos casos de transformação hemorrágica após evento isquêmico, a indicação de terapia antiplaquetária está indicada após a resolução da hemorragia. Outros regimes antiplaquetários, como cilostazol, clopidogrel, AS, diphenidamol mais AS, podem reduzir ainda mais o risco. A dupla agregação plaquetária, o AS clopidogrel. Com uma estenose de artéria intracraniana importante de 70% a 99%, início do AVC menor ou igual a 30 dias anteriores, dupla antiagregação por 90 dias, recomendação fraca, justamente. Estente carotídeo, dupla antiagregação por 4 a 6 semanas, forte recomendação. Para AVC menor que o NHI menor ou igual a 3, ou acidente isquêmico transitório de alto risco, ABCD2 maior ou igual a 4. Considere por 10 a 21 dias. Como até falaram em uma das reuniões aí, foi falada essa situação dos 21 dias aí. Seguido por terapia antiplaquetária única. Anticoagulação. Temos aí a varfarina e os outros agentes anticoagulantes diretos, né? NOACs, no caso. Varfarina é aquela dificuldade, tem que ficar fazendo INR. O paciente às vezes toma doses estranhas, como tipo 2 dias sim, um dia não, um dia sim, um dia não, isso confunde. Então, é uma medicação perigosa. Anticoagulação geralmente recomendada para a maioria dos pacientes com AVC relacionados à fibrilação atrial e outras possíveis indicações de AM trombo de ventrículo esquerdo. Cardiomiopatia, foraminal patente, doença valvar cardíaca. É importante lembrar também, falando da varfarina, a interação medicamentosa, né, a farmacologia dela. Então, é um medicamento que está um pouquinho ultrapassado, mas é a saída para alguns pacientes que não têm condições financeiras até. Estatina. Fazer estatina independente do colesterol LDL basal do paciente com AIT ou AVC isquêmico de origem aterosclerótica. Independente dos níveis, AIT ou AVC isquêmico, realizar o uso de estatina, independente do valor de LDL. Use estatina com efeito hipolipemias intensivos para reduzir o risco de AVC e eventos cardiovasculares de origem aterosclerótica presumida ou em evidência de aterom. Forte recomendação. Estatina de alta intensidade com meta de redução de colesterol LDL maior ou igual a 50% em pacientes menores que 75 anos. Considerar a estatina de intensidade moderada ou alta em pacientes maiores de 75 anos após avaliar risco e benefício da terapia. Intensidade do tratamento hipolipemiante. Redução do LDL esperada com dose diária baixa, menor que 30%, moderada de 30% a 50% e alta, maior do que 50%. Lembrando aí a que a gente tem disponível, sublinhadas aí, simvastatina, atorvastatina e rosuvastatina. Então, pessoal, aqui tem o anexo do NIH aqui, da escala de AVC, está um pouquinho ilegível, mas nós vamos estar oferecendo o arquivo mesmo, PDF, para vocês terem aí com vocês. Mas faz parte da escala, fazendo parte da escala. De recursos, a gente tem telesaúde de vários estados, de referência aí, DUNCA, Medicina, Diretriz de Atenção e Reabilitação da Pessoa com Acidente Vascular Cerebral e o Tratado de Medicina de Família.
Então é isso, pessoal. Finalizamos a aula aqui. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. No mais, estamos finalizando já.